Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje é a quarta-feira do amor. Para quem não sabe, todas as quartas-feiras a gente trabalha com a energia do amor às 20 horas. E hoje é um dia bastante especial, porque eu recebi do plano espiritual uma correspondência, uma mensagem que eu vou ler para vocês. O contexto dessa mensagem tem tudo a ver com o dia de hoje. Eu recebi pela manhã, eu tinha uma outra pauta para esse vídeo, mas como eu recebi essa mensagem, obedeci, né? Percebendo que era uma mensagem bastante importante ser divulgada, ser compartilhada, para que a gente entrasse no processo de reflexão sobre esse tema, que é o nosso projeto reencarnatório e como se forma os nossos relacionamentos. Eu achei bastante interessante. A forma como eles se comunicaram aqui comigo foi bastante simples, fácil de a gente entender, ter uma compreensão sobre o assunto. E eu acho que para você pode ser bastante interessante ter essa compreensão sobre o porquê que a sua vida tá do jeito que tá. Talvez você esteja há muito tempo sozinho e isso tem um porquê. Essa carta falando muito sobre a solidão terrena, porque que muitas pessoas se sentem sozinhas e o porquê de um projeto talvez de realmente estar só durante um bom tempo. Às vezes se tem um propósito pessoal para aquela alma de crescimento. E tudo isso eu vou compartilhar com vocês. Tudo que tá aqui. Então agora eu vou começar lendo essa carta e vou parar de vez em quando para que a gente possa conversar, para que eu possa pontuar algumas coisas para ficar bem claro para vocês o que eles desejam passar para cada um de nós, para que a gente possa de alguma forma ter uma compreensão melhor sobre o que cada um está fazendo aqui e o porquê, como eu disse, a vida pode estar não exatamente como você gostaria que ela estivesse. Então, o nome que eles deram era o Projeto Reencarnatório de Relacionamentos. Foi assim que eu comecei a receber a mensagem, que eu fui intuída, agora pela manhã. E aí eles começam falando: cada pessoa aqui na Terra tem uma espécie de pastinha. Aí eles me mostraram várias pastinhas com um projeto das pessoas, né? Trazendo dentro dessas pastas tudo que a pessoa precisa desenvolver. Então são projetos únicos, extremamente individuais. E eles continuam, né, explicando sobre essas pastas. Nessas pastas contém os objetivos principais dessa alma e os grandes desafios. Então, quando a gente vai fazer esse processo reencarnatório, vai ser bem pontuado os nossos principais objetivos para reencarnar, o que a gente precisa alcançar. Então, o que eu entendi já aqui que eles estavam me mostrando é que, na verdade, o mais importante é alcançar esses objetivos. Então, o destino ele não está totalmente formado. A gente vai fazendo as nossas escolhas aqui. Mas a nossa alma, quando se tem alguma consciência, às vezes quando a gente dorme, por exemplo, a gente entra num processo de conexão mais profunda, às vezes, com a nossa alma, com coisas que a gente não lembra, né, do nosso processo reencarnatório, mas que podem vir à tona quando a gente dorme, quando o espírito descansa, ele pode entrar em contato com esses sentimentos, com essas emoções. E essas emoções são bastante importantes para que a gente consiga direcionar o nosso caminho para obter sucesso dentro do nosso crescimento e evolução espiritual. E aí eles continuam. A carta é muito bonita, no sentido que eles escreveram de forma bastante alinhada, vocês vão ver. Aí eles falam como é desenhado os nossos reencontros, vitórias, conquistas e derrotas. Então eu percebo aqui que eles estão tentando nos explicar de forma pontual algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Então como que a gente encontra determinadas pessoas, como que a gente tem os nossos fracassos, as nossas derrotas, como que isso vai se desenhando.
pela lei da atração, merecimento e objetivos que essa alma precisa alcançar em sua caminhada. Então a gente vai atraindo tudo pela nossa energia, e também é bem importante isso que eles colocaram, que é a questão também que a gente vai atraindo coisas que vai nos possibilitar alcançar os objetivos mais importantes, que é do nosso crescimento espiritual. Então, às vezes, até uma derrota, um fracasso, como eles colocaram ali, tem, na verdade, atrás disso o objetivo de fazer com que a pessoa perceba o que aquela alma realmente veio se reorganizar, veio crescer dentro desse projeto reencarnatório, porque ela pode estar desviada do seu caminho, então ela precisa ser balançada de alguma forma para reencontrar o próprio caminho que vai fazer ela feliz. Isso também é importante pontuar. A pessoa, quando está no caminho certo, ela sente uma felicidade. O caminho certo é quando se está dentro da sua essência. E aqui eles vão falar sobre a questão da solidão. Solidão é um processo de amadurecimento do espírito, de limpeza. Pode parecer, e é doloroso, eles falam, mas é essencial para quem deseja evoluir espiritualmente. Então a gente precisa e necessita da solidão para que a gente entre em contato com as nossas emoções e possa conhecer quem somos de verdade. Então, muitos espíritos, até já cansados, vocês vão ver que eles falam sobre isso nessa carta, eles planejam um processo reencarnatório onde eles possam, de alguma forma, estarem sozinhos consigo mesmo para fazer uma limpeza, para conseguirem ter algumas conquistas que são importantes para o seu espírito. E nessa etapa, eles falam que você quebra os padrões sociais e entra num processo de autoconhecimento, que é fundamental para que a essência vença a ilusão que está materializada na terceira dimensão, que é onde nós estamos hoje. E o que seria essa ilusão? Aí eles nos dão um exemplo aqui. Os sonhos sem essência. Por exemplo, o casamento é uma construção social de sucesso, padrões de realização, mas a forma como o casamento é construído pode gerar vários fracassos que a gente vê por aí, quando ele não está alinhado na essência. Quando a pessoa sonha em se casar, mas por um ideal social, né, para realização desses padrões. Não quando ela se casa porque ela realmente ama alguém. E quando isso acontece, quando você entra nessa pressão social de que você não pode ficar sozinho, que você precisa casar porque o tempo está passando, algo que é bem perigoso é que você pode abandonar a sua própria essência. Eles falam assim, se você abandonou a vontade da sua alma, se você se deixou iludir por alguém somente para comprar o sonho do casamento, você acaba fechando portas e oportunidades na vida. Aí eles falam aqui, isso não é o fim, né? Que é como se fosse uma pergunta, tá, e se eu faço isso, então significa que eu desperdicei todo o meu projeto reencarnatório. Se por acaso eu cedi, casei por pressão, se eu acredito que não escolhi bem a pessoa certa, eu fechei tudo, eles falam, lógico que não. Que tudo serve como aprendizado. Então, se a pessoa passou por isso, ainda há necessidade de fortalecimento dessa alma. Mas algo que eles pedem aqui que a gente preste bastante atenção. Mas os erros repetitivos, é bom lembrar, fortalece os padrões de relacionamento que atrai as pessoas. Então, quando a gente tem erros frequentes, de vícios, de situações de buscar relacionamento, até de abandono, a gente vai fortalecendo esses vínculos negativos, esses padrões de submissão, de autoridade,
Seja o que for, cada pessoa é única, mas a gente está aqui também para evoluir, para limpar alguns padrões que podem ter sido, de alguma forma, a gente ter sofrido influência do meio, da questão social, da época que viveu, mas a gente precisa cada vez mais entrar em contato com a nossa luz interior, né, com a nossa divindade de luz e limpar tudo que pode ter sido de alguma forma influenciado dentro da nossa energia. Então é importante a gente prestar atenção, eu até circulei ali porque eles falaram, prestar atenção nesses padrões que se repetem, esses comportamentos negativos que a gente sabe que vai nos fazer mal e a gente vai repetindo e atraindo pessoas da mesma espécie, relacionamentos que não são agradáveis para o nosso ser. E aqui de novo eles pedem, vamos recapitular. Recapitulando, cada alma traz objetivos. Lembra disso que falou lá nas pastinhas? Cada alma tem objetivos a serem alcançados, individuais. Então aqui não é uma receita de bolo. A gente tem que olhar muito para dentro de si mesmo para entender as nossas necessidades dentro dessa reencarnação. O que a gente precisa alcançar? Aí eles falam, algumas pessoas, os reencontros são fundamentais para ambas as almas finalizarem ciclos e compreenderem um ao outro dentro dos testes terrenos que precisam evoluir. Então, o que eles querem dizer aqui? Eu vou dar uma pausa, tá? Deixa eu só ver onde eu parei para não me perder. Porque como eu fui escrevendo, eu tô tendo até dificuldade às vezes de ler a minha própria letra aqui, porque a comunicação é muito rápida, né? Mas eu vou pausar porque tem coisas que quando eles estão se comunicando, eu tô vendo, e aí eu quero também ajudar vocês a conseguir entender bem sobre isso. Então, o que eles me mostraram de forma mais abrangente isso, que esses reencontros, né, como eu falei, como eles falaram aqui, são importantes e tem pessoas que às vezes encontram muitas pessoas pelo caminho, que precisam de alguma forma se reajustar a essas pessoas. Só que eles me mostraram que acontece vários processos, por isso que eles falaram, cada ser humano é único, nós temos a nossa escolha, nosso livre-arbítrio e as nossas necessidades. Nós nos relacionamos já com muitas pessoas, em muitas vidas, em muitas encarnações. E às vezes você está muito bem resolvida numa situação e a outra pessoa não. E aqui eles falam que esses reencontros para a evolução só acontece quando ambos sentem a necessidade de se reconstruir, de perdoar, porque sabe que aquele reencontro vai de alguma forma aliviar alguma ferida, vai trazer algum crescimento. Mas pode acontecer reencontros onde você não tem mais a necessidade de estar com aquela pessoa, na verdade mais um processo obsessivo do outro, e você tem a escolha de se afastar, tem a escolha de seguir em frente e dizer não para esse relacionamento. Então você tem que estar bem alinhado, bem atento, porque a carência pode fazer com que você continue construindo um relacionamento que já foi abusivo em outro período e que você não necessita mais dessa energia. Então, por isso, você precisa estar muito bem consciente de si mesmo sobre o que faz bem para você. Então, dentro dessa etapa, como eles falaram, existem para algumas pessoas muitos reencontros, sabe? De encontrar várias pessoas por esse caminho. Nem todo mundo tem um processo de solidão que a gente já vai falar aqui. Cada ser humano é um indivíduo único. Mas esse processo de reencontrar essas pessoas vem para que a pessoa possa entender o significado mais profundo do amor. Que o amor não é um jogo e que ele carrega ideias mais profundas. Então, esses reencontros podem e são muitas vezes para reajustes, desavenças, que ambas as partes sentem necessidade, como eu falei, de perdoar, de ressignificar a relação, curando velhos vícios internos do outro.
Então, as almas que vivem juntas têm alguma compatibilidade? Eles fizeram essa pergunta e já responderam. O que eu achei interessante foi isso, é como se muitas pessoas, dentro dessa canalização que eu tive, eles pegaram todo esse agrupamento de dúvidas que poderiam surgir até mesmo de vocês. Se as pessoas que a gente encontra nesse caminho, que a gente se relaciona, tem alguma compatibilidade. E ele fala que sim, tem que ter algum denominador comum, algo que seja compatível e até mesmo uma energia complementar. Um exemplo para vocês, alguém que seja muito autoritário, conseguir atrair uma pessoa bastante submissa. São almas que estão negativamente se completando naquela energia de vícios, de padrões. Então a gente sempre de alguma forma atrai o que a gente está realmente enviando para o universo. Mesmo que a gente não perceba isso, inconsciente, tristeza, insegurança, vai fazer com que a gente atraia alguém que vai trazer aquela energia. Então eles pedem aqui: avalie como você se encontra na escala evolutiva. Qual é o seu conceito sobre o amor? Como que você... o que você acha que é realmente o amor? Qual o significado do amor para você na sua vida, na sua existência, quando você ouve falar sobre o amor? O que você pensa? E agora eles falam: como se atrai? Que tipo de pessoa você se sente atraída? Isso é bem interessante, porque isso mostra os padrões, os conceitos que você tem. Porque a primeira atração a gente não sabe a personalidade da pessoa, a gente não tem como olhar uma pessoa, sentir uma atração e saber se aquela pessoa é legal ou não. E muitas vezes a gente se sente atraída por alguém não só pela beleza, mas a gente não sabe explicar, é o tom de voz, é o jeito como a pessoa se comporta, mas a gente não percebe que também tem toda uma energia por trás daquela pessoa, daquele comportamento, que entra em afinidade com a nossa energia. Então aqui é interessante que eles pediram para que a gente tentasse entender, estudasse o tipo de pessoa que a gente se sente atraído. E não pessoas que a gente se relacionou só, pessoas que você talvez goste, nunca teve coragem de falar, né? Pessoas que você até tem uma admiração secreta, pode ser até uma pessoa até mesmo famosa, mas o que te atrai realmente naquela pessoa? O que está por trás dessa atração? E aí, depois disso, de fazer uma listinha assim rápida de pessoas que você se sente atraída, veja o tipo de comportamento que essa pessoa tem, que tipo de pessoa é ela de verdade. Eu achei bem interessante esse processo, porque ele traz um processo de autoconhecimento. Aí depois que você buscar analisar para ver se é um padrão de homens, de pessoas, que você se sente atraído, perceber que tipo de pessoas também se atraem por você. Chama atenção, perceber que caras que se aproximam ou mulheres que se aproximam mais de você, para ver o que está de alguma forma sendo o seu imã de atração. E aí, se for pessoas que não são muito legais, que são inseguras, que são agressivas, perceber o que você está, de alguma forma, irradiando dentro de você, que precisa de equilíbrio para que você encontre uma pessoa que vai te fazer bem, que vai deixar brilhar a sua luz interior. Então, por isso que é extremamente importante esse processo de autoconhecimento, de autoanálise, para que a gente entenda todo esse processo. Olha que interessante, olha que legal que eles falaram isso, porque a gente vive num mundo onde é projetado que a imagem é extremamente importante. E olha o que eles falam para nós aqui, os nossos amigos espirituais. Que a aparência física, por mais que se acredite ser um ponto de atração, é um ponto fraco. É um ponto que pode atrair uma pessoa, mas é um ponto muito fraco. Se a essência da pessoa for fraca, pode se atrair, né, por uma baixa energia, por uma baixa vibração.
Então, um homem que escolhe uma mulher por isso, ele não tá ligado na mulher, ele não tá ligado na alma dela, apenas na casca realmente, apenas na imagem que ela está projetando hoje, mas não no ser que ela é. Então, isso é de baixa vibração, porque não está interessado em toda a integração do ser. Homens e mulheres que se sentem apenas atraídos pela questão física. Essa relação, ela não tem como se manter, não tem como ser duradoura se for apenas o único ponto, onde não é olhado a inteligência e outros aspectos essenciais do ser, né? Então, uma alma, ela consegue, na verdade, as pessoas se sentem atraídas porque elas vão reconhecendo aspectos que a gente não percebe, que não são traduzidos, mas estão na nossa energia. Então, não é pela imagem. Então, muitas vezes a gente acha que para ter sucesso no amor a gente precisa ter uma imagem X, né? Vendo alguns casais com padrões altíssimos de beleza, né? A gente cria uma ilusão de que isso é um ponto que vai fazer com que você atraia mais pessoas. Mas será que é a pessoa certa, a pessoa que vai te fazer feliz? Será que esses casais lindos e maravilhosos ficam muito tempo juntos? Ou apenas teve a primeira atração que pode sim ter gerado um casamento? Mas será que vai ter a felicidade, né? Toda essa questão que eles falam de integração de tudo que é importante. Não, é uma coisa muito mais profunda. Por isso que falar sobre amor, eu já disse isso várias vezes aqui na quarta-feira, é um assunto bastante complexo e muito espiritual, porque a gente tem que realmente reaprender e tirar todo o véu da ilusão e se conectar com as nossas emoções. E aqui eles querem voltar para a questão da solidão. Muitas pessoas na Terra se sentem sozinhas, até mesmo tendo alguém. Mas tem pessoas que são realmente muito solitárias. E eles queriam abordar esse assunto hoje, tá? Tá escrito aqui. Mas falar sobre a solidão genuína. O que significa isso? Eles me mostraram. Não é você ficar uma semana, duas, um mês, até um ano sozinha. É pessoas que estão há muitos anos sozinhas e não conseguem ter uma conexão mais profunda com alguém. Sentem um vazio muito grande existencial. Sentem um vazio nos relacionamentos. Por que será que isso acontece? A falta de alguém por muitos anos. Pessoas com dificuldade de conexão, como eu falei, e que parece também que as outras pessoas não a enxergam. Parece que há nessas pessoas, elas se sentem como se ninguém sentisse atração por elas. Então elas podem se sentir às vezes até muito rejeitadas. Elas não se conectam e as pessoas não se conectam, trazendo muitas vezes dor e sentimentos de rejeição. Qual o propósito para essas almas? Então essas almas, na verdade, elas sabem muito bem o que querem, sabe? Inconsciente, dentro do projeto reencarnatório. Elas querem crescimento pessoal, autonomia e independência. Esse é o grande objetivo dessas almas. Então elas não se satisfazem mais com relacionamentos casuais, relacionamentos sem profundidade. Isso durante muito tempo, deve ter sido um processo reencarnatório muito longo, onde já viveram muitos relacionamentos, mas querem algo agora que seja mais profundo. Estão cansadas de vidas muito vazias, de reencarnações onde realmente não tiveram uma ligação mais profunda. E mulheres com esse perfil podem parecer frias, distantes para muitos homens, que já sufocaram em outras vidas. Olha que interessante. Então essas almas, como eu falei, elas não querem mais paixões frívolas, estão cansadas de ser usadas e consideram esses padrões de relacionamento fúteis e vazios, como eu falei. Mas isso não significa que elas não acreditam no amor, bem pelo contrário, elas já têm uma visão do amor de uma forma mais evoluída. Então elas sonham com o amor de uma forma mais profunda, tendo uma conexão com essa pessoa. E como alcançar isso? Eles já imaginando que muitas pessoas estão se perguntando, mas como eu consigo alcançar isso? Se eu sou uma alma solitária, se eu me sinto sozinha há muito tempo,
não sinto interesse pelas pessoas, parece que as pessoas só querem relacionamentos vazios. Como eu consigo me conectar com essa outra faixa de pessoas que talvez queiram algo mais profundo? E eles falam, reacendendo seus padrões, crescendo, se tornando independente. Aí entra aqueles objetivos que são super importantes, se tornando independente, para não cair nas armadilhas com as necessidades que podem aparecer, ter autorrealização e auto-amor. Coisas bem difíceis, que são palavrinhas que parecem fáceis. Auto-amor é um grande desafio a ser conquistado. E essas mulheres, essas almas que são muito independentes e que não conseguem esses relacionamentos, às vezes têm baixa autoestima por toda a ilusão criada pela sociedade. E aí elas ficam muito tempo sozinhas. Então é preciso alcançar esses objetivos que às vezes a sua alma, antes de reencarnar, já tinha dito que era prioridade, independente de você sofrer. Ela, com a sua inteligência, sabedoria e consciência, sabia o que era melhor para você. Desperta. Aqui a gente está meio que dormindo, então a gente não tem a consciência total de tudo. Então a gente fica um pouco confuso o porquê que a gente pode ter criado um planejamento desse. Então é importante passar por esses processos de autorrealização. Aí eu vou continuar lendo aqui para vocês. Nesse estágio, no plano reencarnatório, a alma já está mais madura em muitos aspectos relacionados a essa questão afetiva, tá? A gente, por estar aqui encarnado, como eu digo, a gente pode ter uma evolução em determinada conceito de linha de vivência e em outros aspectos ser extremamente infantil. Então a gente veio evoluir partes nossas, às vezes muito individuais, mas essa alma sobre questões de relacionamento, ela já tem uma compreensão, tá? No seu processo reencarnatório, de que ela precisa, ela sente, ela nem é que ela precisa, a necessidade da alma dela é maior, tá? De, como eu falei, de se relacionar com pessoas mais profundas. Então essa alma já se encontra mais madura em muitos aspectos, sabe que quando reencarnar, ela terá o sofrimento e ela terá que lutar contra as ilusões do amor, ouvir o coração ou os instintos. Os instintos mais baixos seriam aqui de carência, até do próprio corpo, às vezes pedir algo a mais, de precisar ter uma pessoa. Então ela vai ter que lutar um pouco contra esses instintos que a carne humana tem para ouvir o seu próprio coração. Então esse vai ser o principal dilema dessa pessoa, até mesmo lidar com as pessoas que vão querer que ela tome a escolha mais fácil, que é: por que tu tá sozinha há tanto tempo? Será que você não é muito exigente? As pessoas começam a questionar, porque elas não entendem esse padrão. Elas acham que a pessoa tem um grau de exigência muito grande. Ela não entende que às vezes é uma questão emocional, tá ligada a emoções. Então essa pessoa pode ficar muito em dúvida e viver um conflito interno muito grande, que vai trazer um desconforto, essa solidão, de se ver fora desse padrão social, das metas que a sociedade faz para você, e não exatamente as metas que o próprio espírito tem. Então pode fazer com que essas pessoas cedam. E quem tem já está nesse processo, o que acontece se essa pessoa cede? Olha o que eles falam aqui, essa pessoa acaba quebrando o contrato, não o seu projeto reencarnatório, não o contrato espiritual com seus mentores, o contrato consigo mesmo, de se relacionar com mais profundidade e amor. Então a pessoa vai ficar mal com ela mesma. Essa alma, quando cede, se sente profundamente machucada e vazia, porque não recebe o amor na mesma medida, na mesma proporção
que ela acreditava que merecia, o amor que ela realmente acredita ser o amor mais próximo da sua essência. Então ela sente um vazio muito grande que não vai passar, cedendo ao que as outras pessoas falaram que poderia ser uma melhor escolha. Externamente ela pode aparentar estar um pouco mais feliz, pode no primeiro momento comprar essa ideia de felicidade, mas internamente ela vai perceber que não vai modificar nada. A dor ainda vai estar ali, dentro desse processo. E eles falam que esse projeto não significa ser só para a vida toda, mas pode durar anos. Pode realmente pessoas estarem sozinhas há muito tempo e se sentirem muito mal com isso e não entenderem por que tanta gente está junto. Mas lembrando que esse tipo de alma deseja algo mais profundo. Ela não quer apenas se relacionar, matar os desejos da carne. Ela quer um relacionamento num nível de conexão mais profundo. Então essa alma, o que ela busca? Ela quer se apaixonar de verdade. Ela quer amar de verdade. Dentro do conceito das integrações, né, total do ser, onde duas partes se conectam de forma profunda. E aí eles fazem uma pergunta e já respondem aqui, que poderia, como eu falei, ser pergunta de muitas pessoas que estão hoje aqui comigo, que verão esse vídeo, que muitas pessoas talvez se perguntem, esse é o reencontro da alma gêmea? Aí eles falam, um dos caminhos. Demora, geralmente demora bastante, depende o quanto sua alma está desprendida e do que veio aprender também. Lembrando do auto-amor, então precisa ter esse auto-amor, estar só e plena é uma das conquistas, então conseguir estar bem com você mesmo, conseguir estar em paz com a sua própria essência. É uma conquista de liberdade, que pode ser um espírito que foi... Lembra que eu falei de homens que sentem medo, às vezes, dessa energia, de mulheres que não querem relacionamentos vazios e conseguem deixar isso muito claro? Elas, às vezes, estão passando por um processo de limpeza, de libertação, de terem sido, em muitas vidas, escravizadas emocionalmente. Só que elas conseguiram, de alguma forma, perceber que elas não merecem isso. Então, elas começam a escolher, né, a ter uma postura diferente quando estão encarnadas aqui. E eles falam assim para nós aqui: amar é mais que ter esperança no amor, é sentir o amor pela vida. Uma mulher sozinha por muitos anos está aperfeiçoando a liberdade, eu acabei de falar, está aperfeiçoando a liberdade de escolher, está aprendendo a dizer não e ouvindo o seu coração. E isso é difícil. E nesse processo de ficar muitos anos sozinha, você vai aprendendo que você gosta, você vai aprendendo a se impor, você vai perdendo o medo de ficar sozinha, que é um grande problema social, que faz com que muitas mulheres sofram e entram ainda no processo de competição. E é um processo espiritual importante, como se uma flor, eles falam, fosse desabrochar, se libertando de toda a ilusão e conceitos errados que aprendeu sobre o amor. Um processo onde a pessoa, como eles já tinham dito aqui, eles reafirmam, trabalha a sua independência, o seu crescimento pelas escolhas, e quanto mais essa mulher vai se tornando independente, quanto mais aceita e acolhe a verdade da sua alma, ela irá afastar muitos homens. Ela poderá afastar muitos homens que não são compatíveis com essa energia e com essa quebra de padrão. Então, isso é muito normal de acontecer, né? Pessoas rasas, sem profundidade. O que gera nesses homens? Porque que eles se afastam sem nem ter trocado uma palavra com essa mulher. Ela tem energia, então já gera neles medo.
pois essa mulher vibra aspectos do sagrado antigos, do sagrado, da energia sagrada da própria alma, né, que seria do antigo feminino. Eu vou ler aqui de novo, gente, só para ficar bem claro, que às vezes eu não entendo nem a minha própria letra, porque eu escrevi bem rápido, mas é importante a gente conseguir entender bem esses conceitos. Então, o que gera neles, como eu já falei, é medo, porque essas mulheres vibram aspectos do sagrado antigos, do sagrado antigo e puro da alma feminina, que alguns diziam sobre a volta do sagrado feminino. Então, essas mulheres, elas vão vibrar a sua essência mais pura, a sua essência mais sagrada, que é o que a gente fala do sagrado feminino, que é essa volta do sagrado feminino, e as mulheres se libertam, se reencontram e se desenvolvem. E se abrem para os seus antigos poderes, é como se foi uma reconquista da força que elas tinham, dos seus antigos poderes, quando de alguma forma a mulher se reconhecia dentro do seu sagrado, né? A gente sabe que a mulher com a natureza tinha uma conexão muito profunda, até mesmo com as divindades, por tudo que socialmente foi criado, mas ela foi se esquecendo desse poder que era dela, porque na verdade as duas divindades, o feminino e o masculino, têm poderes importantes e os dois têm luz e força, mas a mulher foi perdendo esses aspectos e desacreditando dela mesma. Então vamos continuar aqui. E apenas homens sensíveis, bem alinhados com o seu sagrado e que realmente conseguem valorizar a integração da alma feminina vão, de alguma forma, se sentir conectados com essa mulher. Eles vão conseguir se conectar e não vão nem sentir medo, porque aí também são homens já desprendidos, muito bem resolvidos com seu aspecto masculino e que conseguem valorizar uma alma feminina, que conseguem realmente amar a alma feminina com todo o seu aspecto, sem ter medo do poder dela, da força dela. Então, geralmente, eles falaram aqui, esses homens são homens sensíveis, prestativos, que doam seu tempo para ajudar o próximo, idealistas de um mundo melhor com equidade, que é igualdade, equilíbrio, né? Então, eles acreditam nisso. Então, nascer num corpo masculino, com essa consciência, é necessário ter um grande desprendimento. E é bastante difícil para eles também. Então, eles podem muitas vezes se revoltarem sobre a violência contra as mulheres, sobre esses crimes de brutalidade, que o próprio gênero, o próprio amigos, né, compactuam. Então, eles perceberem que o próprio homem faz isso, para eles é muito difícil, eles se sentem muito solitários também. Então, é natural que eles se sintam um estranho no ninho, fiquem desconectados. Essas almas não se atraem por beleza física, estão mais preocupadas com o interior da pessoa, sobre a visão que se tem do mundo. Então, também são homens que já viveram muito, já mergulharam em todo esse aspecto carnal, e agora eles também querem mais profundidade. Acham isso mais importante. E podem também, dentro do seu processo, fazer escolhas que cresçam mais o seu espírito do que os vícios da carne. E realmente pode trazer atrasos, né? Fazer com que você perca tempo de crescer, de ser um ser humano que aprenda mais coisas. Então, esses homens, essas almas que nascem como homens e que têm essa visão diferente, eles vão conseguir se alinhar também com mulheres que também têm esse mesmo propósito. E aqui mais uma observação eles fazem para nós.
Mesmo essas duas almas sendo bastante compatíveis, né? Talvez até amores, porque também existem projetos reencarnatórios, a gente até viu isso no nosso lar, onde um amor muito forte, você sabe que vai reencontrar de alguma forma essa pessoa na sua vida encarnada na Terra. Mas será que esse encontro é garantido de que vocês se reconectem, que você lembre, que você sinta o mesmo amor que você sentia pelaquela pessoa? Depende. Por isso que tudo é muito complicado. Então, se uma das partes mente ou está em desarmonia, desconectada, essas pessoas podem simplesmente não se enxergar, não se ver. Porque lembra que eu falei, é a energia que diz muita coisa. Então vocês podem estar no mesmo ambiente, num parque, num restaurante e não sentirem absolutamente nada porque vocês estão renegando uma luta contra a própria essência. Então nada vai ser percebível ali. Por isso é importante seguir as vontades e necessidades do seu coração. E lembrando, nem todo mundo é dessa forma aqui. Ele está falando de pessoas que são muito sozinhas aqui, falando sobre essa solidão que muitas mulheres sentem, porque que elas não conseguem se conectar. Mas tem pessoas que necessitam se reconectar mais, e todo mundo é um ser único, individual, não é que é certo ou errado, que está mais evoluído ou não. Então, por isso é importante seguir as vontades e necessidades do coração com verdade, com sinceridade. Se você se sente mal fazendo isso, se relacionando, tendo muitos parceiros, é um sinal que você está maltratando o seu ser. Se você se sente bem, não tem culpa nenhuma, te traz paz, você se sente feliz, você está em outro processo. E ok. Né? E aqui eles falam, lembrando que cada um tem a sua pastinha. Então você tem que ser sincero. Você sabe o que realmente você quer. Lá no fundo você sabe. Você consegue se imaginar como você seria feliz. Então eles dizem, então, faça e respeite a sua vontade, o seu sonho, os seus limites, os seus valores internos, a sua essência. E eles falam aqui, tenham paciência e aprendam a se conectar com a própria alma de forma profunda. Então é isso, esse é o recado de hoje para todos nós. Como eu falei, eu achei esse conteúdo dessa carta maravilhoso, acho que serve para a gente realmente entrar em reflexão mais profunda com as nossas emoções, ser mais sincero com o que a gente sente e escolher com sabedoria. E eu achei essa questão da solidão muito importante. Eu vejo muitas pessoas sozinhas e se sentindo mal, ou sentindo culpa, ou achando que tem um problema com elas mesmas. Então a gente vê processos diferentes, né? Porque esse é o processo de evolução, necessidades diferentes. Então é importante que você perceba, né? Qual o seu grau de necessidade? Talvez reveja esse vídeo de novo. Essa carta aqui, ela é uma carta bastante simples, eles falam de uma forma fácil de a gente entender, mas tem questões bastante profundas que a gente às vezes tem que parar, refletir, tentar entender o que eles quiseram nos passar e até mesmo entrar nessa frequência. Porque essa energia, né, está conectada com todos nós. Então você é capaz de sentir, de se conectar com esses seres, com esses irmãos de luz e talvez ter mais respostas que você precisa para entender um pouquinho o seu projeto reencarnatório. Entender talvez porque você está sozinha e respeitar isso, porque estar só hoje, principalmente para as mulheres, pode ser realmente um processo de libertação, de escolha, de poder que você nunca teve. Então use isso com sabedoria. E os homens, eles também podem estar num processo de crescimento, de reconquistas também da sua essência e do seu ser, porque também são almas que podem ter passado por um processo bastante difícil, agressivo, né? Se foram homens por muito tempo, então podem nesse momento também querer brigar contra esses padrões e sistema e querer ser feliz, querer ter paz, querer
esse equilíbrio, essa igualdade, querer se conectar com o seu sagrado masculino. E eu acho que todos esses conceitos são muito importantes que a gente possa falar. E essa questão da volta do sagrado feminino, que na verdade é quase que se fosse um reencontro com a nossa própria essência. Isso faz parte, tá, gente, do processo de evolução. Quando a gente fala de entrar num novo período, de uma nova era, a gente precisa entender o significado do amor e se relacionar sim de forma mais profunda, mas não ultrapassando etapas, respeitando a própria essência. Então esse é o meu recado para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, que você ajuda muito no meu trabalho. E essa mensagem, como eu falei, eu acho que é uma mensagem que merece ser ouvida por outras pessoas. Então o seu like também ajuda muito para que esse vídeo possa ficar em evidência para outros irmãos e outras pessoas que necessitam dessa mensagem. Então é isso, um beijo grande, gratidão, gratidão pela sua presença e até breve.